sexualidade, gênero, corpo. O conceito de heterotopias, realmente eu não vinha trabalhando antes há tanto tempo, mas o evento, assim como para a Vanessa, me motivou bastante, porque eu pensei dentro desse grande campo que eu venho trabalhando, que é a questão do corpo e da sexualidade, como é que nós podemos pensar e trazer uma discussão sobre heterotopia? Foi aí que eu pensei, né, no sujeito transexual, na experiência subjetiva da transexualidade, pensando essa heterotopia inscrita no próprio corpo do sujeito, né? Esse outro lugar, esse espaço de contraposições inscritos no próprio corpo, né? Na própria subjetividade do sujeito. Então, primeiro, eu vou trabalhar também o conceito de heterotopias, vou fazer uma ponte com o conceito, ou a figura conceitual do nômade, proposta por Deleuze, né? Que acho que há muitos pontos de contato aí, mas antes de chegar nisso, evidentemente eu vou situar, né, contextualizar a questão, primeiro falando um pouco do senso comum, que é que a gente chama de transexual, depois falando sobre sexualidade, Foucault, dispositivo da sexualidade, que é que nós chamamos, né, de dispositivo da sexualidade, para depois tratar do corpo transexual como, na hipótese que eu aqui levanto, como um corpo heterotópico, certo? Então, atualmente, a sociedade, ela vivencia a aparição de múltiplas identidades sexuais, certo? Dentre elas, a transexualidade, que se caracteriza pela não identificação entre o sexo biológico, né, e o gênero. Nesse sentido, seriam aquelas pessoas que querem fazer uma cirurgia de mudança de sexo. Também chamada de cirurgia de redesignação sexual, certo? Então, é preciso fazer essa diferença, porque há diferença entre, por exemplo, o transexual e o travesti, né? O travesti é aquele corpo performático, né? O transexual, ele quer operar, interferir cirurgicamente para alterar seu sexo. São aqueles sujeitos que nascem com o corpo e dizem que o seu gênero não pertence àquele corpo, certo? Então, a transexualidade, ela configura-se atualmente como uma experiência subjetiva que se materializa em uma complexa rede de práticas e discursos que fabulam sentidos sobre uma nova condição identitária. Até hoje, a psiquiatria ainda trata, né, a transexualidade como um transtorno de identidade de gênero. Mas antes da gente adentrar esse tema, né, e os campos de saber e as formas de regulação que se dão em relação a essas experiências de intervenção cirúrgica, vamos falar um pouco sobre o dispositivo da sexualidade, certo? Então, para Foucault, a sexualidade, ela não é um imperativo biológico, né? Não existe necessariamente uma coincidência entre desejo, corpo e sexo biológico. A sexualidade é um dispositivo. Sendo um dispositivo, ela é uma rede de discursos, práticas e valores, né, que normatizam a relação do sujeito com seu corpo e com seu sexo. Por ser um dispositivo, ele é constituído historicamente. Portanto, transforma-se historicamente, certo? Então, aí eu trouxe uma citação de Foucault, né, porque ele vai definir o que é o dispositivo. Ele diz, através desse termo, tento demarcar um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito são os elementos de um dispositivo. Deleuze também prolonga essa discussão, né, sobre os dispositivos, dizendo que os dispositivos, na verdade, eles são regimes discursivos, né, sistemas, né, regimes de visibilidade e de enunciação. O que pode ser visto e o que pode ser dito em determinado tempo e lugar. Sobre essa questão do regime de visibilidade, né, Deleuze nos diz aí também. O dispositivo, na verdade, ele distribui a luz a fazer distinguir o que é visível do que é invisível. Ou seja, ele não é algo que ilumina
um objeto que já está existente a priori, né? Ele é o que lança a luz e constitui o olhar discursivo sobre esse objeto, certo? Então, para Foucault, a sexualidade ela é um dispositivo histórico, né? E ele vai nos demonstrar, ao longo dos 3 volumes da história da sexualidade, né? Como se constitui esse dispositivo da sexualidade. E ele começa nos alertando para uma coisa muito interessante, que é o seguinte: geralmente a gente tende a pensar as relações de poder que se dão sobre a questão da sexualidade como relações de repressão e de silenciamento. Quando ele nos diz, não, mas a verdade é o contrário. O dispositivo da sexualidade, ele coloca a sexualidade em discurso, né? Sucede o dispositivo de aliança e coloca a sexualidade em discurso. E aí ele vai nos localizando, historicamente, na constituição desse dispositivo, demonstrando, por exemplo, que até o século XVIII, a Igreja ela detinha um controle praticamente absoluto sobre a sexualidade, né? Através do poder pastoral, das técnicas de confissão, né? Então, os sujeitos com medo, com temor, né, de cometer, de resvalar nos pecados da carne, né, eram impelidos a falar de si, a colocar essa sexualidade em discurso, né? Então, essa sexualidade aí, ela estava dentro do que seria puro, que seria virtuoso, que seria pecaminoso. Entretanto, essa técnica da confissão, que se inaugura, né, ainda no poder pastoral, ela se prolonga ao longo do poder disciplinar. Só que a partir da constituição de outros campos de saber e de poder, que passam, né, a regular vontades de verdade sobre a sexualidade. Principalmente ele destaca a medicina, evidentemente, né, com a modernidade, e o direito, tanto o direito civil quanto o direito penal, né, que regula, né, os atos, né, que são legítimos ou não sexualmente. Então, no século XIX, ele é responsável, Foucault nos diz, por uma espécie de normatização da sexualidade, né? A sexologia, junto com a psiquiatria, elas tratam, né, de estabelecer, né, as relações que são consideradas normais e as que são consideradas anormais, né? Dentro dessa questão, o uso da sexualidade, ela é colocada como normal apenas quando existir o objetivo coital. Quando não houver esse objetivo, trataria-se de uma perversão sexual, né? É nesse contexto que a homossexualidade é tida como uma patologia. E assim durou até a década de 90 do século XX, quando a Organização Mundial de Saúde mandou retirar, né, do cadastro lá das patologias a homossexualidade, certo? Só que ocorre uma transição aí entre o século XIX e o século XX, marcada, evidentemente, tanto por fatores históricos, culturais, políticos, econômicos, como com a emergência de novos campos de saber, de novos paradigmas, né, que lançam outros olhares sobre a questão da sexualidade, né? Do ponto de vista histórico, a gente pode destacar, por exemplo, né, a emergência, sobretudo junto com os movimentos de contracultura, dos anos 60 e 70, os movimentos das minorias sexuais, né, e das minorias de gênero, como o feminismo também, que politizam a questão do gênero e da sexualidade. Paralelamente a isso, né, várias áreas das ciências humanas já vinham desenvolvendo pesquisas nesse campo, né? Por exemplo, na década de 60, a antropologia ela passou a deixar de ver o gênero masculino e o gênero feminino como determinismos biológicos. Pensava-se, né? Nasceu-se mulher, há um determinismo biológico que conduz determinadas formas de comportamento coerentes com o papel social da mulher. E assim também com o homem. Essa visão, né, que resvala num certo determinismo biológico, ela passa a
a entrar, né, num processo de declínio, quando a antropologia ela diz que o gênero é uma construção sociocultural e uma construção histórica, e não uma determinação biológica. Isso, juntamente com o movimento feminista e a aparição também das primeiras manifestações, principalmente nos anos 70, em São Francisco, que ainda não se chamava movimento LGBT, evidentemente, que essa sigla é mais recente, né? Mas que já reivindicavam o direito à diversidade sexual. O filme Milk, por exemplo, ele retrata muito bem, não sei se vocês já viram com Champagne, ele retrata muito bem esse processo de politização, a questão das identidades sexuais, no contexto norte-americano, mais particularmente de São Francisco, da década de 70, certo? Então, no século XX a gente tem, além da emergência desses movimentos que politizam a questão do gênero e da sexualidade, novos paradigmas das ciências humanas na interpretação da distribuição de gêneros e das sexualidades. Isso faz com que a própria sexologia, que enquanto campo de saber que se instituiu no contexto do século XIX, se a princípio ela era, digamos assim, movida por um modelo do determinismo biológico, né, que separava os gêneros, as sexualidades, como se existisse uma paridade entre sexo, corpo, biologia e desejo. Né? Isso diziam as teorias de determinismo biológico da sexualidade do século XIX. A sexologia impelida tanto por um contexto socio-histórico mais amplo, mas com a aparição de novos paradigmas dentro das ciências humanas na interpretação dessas questões, ela é impelida a mudar de posição, né? E a compreender também tanto a sexualidade como uma construção histórica, como a divisão de gêneros também como uma construção histórica, né? A partir dessas questões, aparece-se que alguns autores chamam de uma multiplicidade de identidades sexuais, né? Que a gente tem. Parece que cada vez tem uma letra a mais na sigla. Eu sempre fico preocupada quando eu vou falar, porque sempre acrescenta uma letra a mais, né? E às vezes você fica. Mas tem LGBT, né? Lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, e tem também os intersexuais. A intersexualidade, ela na verdade está ligada à questão do hermafrodita, etc. Tá? Então vamos prosseguir aí. Até chegar na antropologia. Então, gente, só que para que a gente fale da transexualidade, a gente tem que pensar que essas cirurgias, esses procedimentos cirúrgicos de intervenção, né, na mudança dos corpos e dos sexos, né, dessas pessoas, eles são motivados também pela aparição de determinados campos de saber que tornam isso possível. Por exemplo, é necessário a gente lembrar que, sem o avanço da biomedicina, com as técnicas de intervenção cirúrgica e com as terapias hormonais, enfim, seria impossível que isso se tornasse uma realidade. Então, há campos de saber, né, que enfim, produzem, né, essas condições aí. Além disso, o avanço da sexologia nessa compreensão também. Só que, evidentemente, não existe apenas as formas de saber, né, que possibilitam essas práticas e esses discursos. Existem também formas de vigilância e controle sobre esses corpos, né? Não é qualquer pessoa que pode se submeter a uma cirurgia de mudança de sexo, né? A maioria dos países europeus já conta com leis específicas sobre essas questões. O Brasil está bem atrasado aí nesse ponto, mas a grande parte dos países europeus contam com isso. Então, existe aí o discurso da psiquiatria e o discurso jurídico, na vigilância e no controle desses corpos e dessas subjetividades, que daí emerge. Não é qualquer pessoa, você tem que passar por uma série de exames, por um aparato burocrático enorme, para ser autorizado ou não a fazer essa cirurgia. Agora vamos fazer a temperatura. Então, além de submeter-se ao discurso médico e jurídico, além disso, o sujeito trans,
ele precisa lidar com uma sociedade, né, cuja ordem patriarcal, cujos valores heteronormativos ainda não aceitam essa subjetividade, certo? Então eu coloquei aí, além de submeter-se ao discurso médico e jurídico, o sujeito trans é infalivelmente submetido à vigilância moral da sociedade que lhe marginaliza a condição de corpo abjeto e corpo excluído. Que corpos são esses? Reinscritos por intervenções cirúrgicas, regulados por terapias hormonais, legitimados pelo registro civil e repudiados por uma ordem moral vigente. Que experiências subjetivas ensejam. Eu coloquei aí até a citação que o Rosário até falou na fala dela, né, de Foucault, que ele diz: enquanto as utopias consolam, as heterotopias inquietam, né? Então, as utopias são posicionamentos sem um lugar real, né? Foucault propõe o conceito de heterotopia para designar espaços diferentes, contraposicionamentos localizáveis. As heterotopias podem justapor em um só lugar espaços e posicionamentos variados. Quero me deter no que ele denomina e designa de heterotopia, dentro daqueles 6 princípios, né? Como heterotopias de desvios, né? Que são aquelas que se localizam no sujeito cujo comportamento desvia da norma, né? Que é o caso da prisão, por exemplo. Só que a heterotopia que a gente está pensando aqui não é de um espaço em que se encerra esse sujeito pelo desvio, é que o seu próprio corpo é o desvio de uma ordem moral vigente. Essa heterotopia, ela se inscreve, né, no corpo, que é o que mais tange a subjetividade, né? Então, nesse sentido, podemos pensar o corpo transexual como um corpo heterotópico, o corpo que escapa ao discurso normativo por carregar em si as marcas que subtraem a suposta essência que corresponde, ou faz corresponder, ou tenta fazer corresponder, natureza e identidade. Sexo biológico, gênero, desejo, identidade. Certo? O corpo que carrega posicionamentos aparentemente incompatíveis. Como no enunciado da revista anterior, né, que aparece a imagem, o jeito de se vestir, o corpo de um homem, masculino, e meu nome é Teresa, né, que na verdade é uma transexual. Então veja, a gente pode ver aí exatamente esse corpo que justapõe o que até então parecia impossível. Justapor dentro de um só corpo características de 2 gêneros. Pronto, vamos passar. Segundo Foucault, as heterotopias se submetem a regimes de abertura ou fechamento. Isto é, ou se é obrigado a entrar, como nas prisões, ou só é possível entrar através do cumprimento de ritos e permissões, como é o corpo transexual. Como eu disse a vocês, essa subjetividade não se alcança de qualquer maneira, né? Há uma série de regras que regulam esse corpo e de ritos que o sujeito tem que passar para alcançar a autorização para a cirurgia de mudança de sexo, né? Esses ritos de passagem, né? E além disso, a figura conceitual do nômade, né, proposta por Foucault, que eu trago aqui, certo? Ela também nos oferece reflexões pertinentes sobre o corpo trans. O que seria o nômade, essa figura conceitual de Foucault, né? Segundo Deleuze, o nômade, ele viaja com intensidade, né? Só que a gente tem que separar a figura conceitual do nômade proposta por Deleuze do senso comum que a gente tem de nômade, né? Do que é nômade e o que é sedentário, né? O sedentário é aquele que mora no seu lugar, o nômade é o que está sempre viajando. Só que o que é que Deleuze nos diz? É uma figura conceitual, né? Que o nômade, ele é aquele que viaja com intensidade. Contudo, intensidade não é o mesmo que movimentação. Atenção. Os espaços em questão também podem ser da ordem do simbólico, né? A gente pensa, às vezes, o nômade apenas como aquele que transita por diversos espaços territoriais,
Deleuze nos diz, não, a figura conceitual do nômade é aquele que viaja com intensidade, é aquele que pode desarrumar os espaços simbólicos. O transexual, ele desorganiza os espaços simbólicos que diferenciam, segundo a ordem patriarcal e heteronormativa, os gêneros da sexualidade, do desejo, do corpo biológico, cada um com sua função social e com uma identidade que seria talvez de uma essência, né? Nasceu mulher, tem que desejar como mulher, tem que comportar-se como mulher, etc. Então, os espaços em questão são da ordem do simbólico. Ser nômade é escapar aos espaços normativos. Nesse sentido, a gente pode ver na experiência transexual um corpo que escapa à heteronormatividade, que é como a gente chama essa heterossexualidade compulsória, né? Essa ordem patriarcal que divide gêneros e sexualidade. Ser nômade é desorganizar as trilhas que instituem tanto o espaço físico territorial como o espaço simbólico. Experiência essa que é marcada no corpo e no discurso. Bom, eu trouxe essas primeiras provocações porque a questão da transexualidade para mim ainda é nova, né? A sexualidade eu já venho trabalhando há muito tempo, então foi um desafio para mim também trazer algumas discussões sobre isso, mas, bom, pelo menos para mim foi muito prazeroso, né, fazer essas análises aí. Espero que tenham gostado e estamos abertos para o debate. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Maíra. Nós abrimos agora para as questões. Se você tiver alguma questão, é só levantar a mão, indicar para quem é a questão. Nós levaremos o microfone para que você faça a sua pergunta. Bom, eu parabenizo, né, nossas três colegas, né, Denise, Maíra, pelas apresentações, né, tão, além de tudo tão bonitas, né, que nos fizeram passar uma tarde aqui muito inquietante, muito boa, né. Eu queria só fazer alguns comentários, na verdade, acho que a função nossa aqui é essa mesmo, né, diante de falas tão perturbadoras, assim, né, pra gente, falar só algumas coisas, assim, e mais o que eu vi de regularidade, vamos dizer, né? Os temas são bem diferentes, né? Discurso político, a Vanice, a sala de parte, a violência, a Denise, transexual, a Maíra, mas me parece que algumas coisas são, assim, ficaram bastante marcantes, né? Bom, a Vanice, ela historicizou a nossa leitura, né, do Geada, e enfatizou que nós fomos levados a olhar para o tempo, né, Vanice? Olhando para os historiadores, né, e particularmente essa relação do Michel Foucault com Brodel, né, a história das durações, né, a longa duração, média, a curta duração, e que isso talvez tenha nos afastado do espaço, né? Eu não sei se eu concordo muito com isso, mas eu acho que tem aí uma coisa bem importante, que é o fato de você ressaltar que o Foucault, ele espacializou a história, né? Então, as diferenças entre ele e o Brodel seria o fato de que ele espacializou a história. Mas também eu penso que ele temporalizou o espaço. Então, eu não vejo uma separação, assim, tempo e espaço. Tanto que quando ele fala de heterotopia, ele fala que toda heterotopia também é acompanhada pela heterocronia. Aliás, aqui, fazendo uma digressão, né, às vezes eu penso que talvez a gente pudesse pensar o que é que o Bakhtin pensa de cronótopo e o que é que Foucault pensa enquanto heterotopia. Porque me parece, né, Vanice, se você puder comentar um pouco isso, que é difícil separar em Michel Foucault tempo e espaço, né? Então, dizer, olha, ele espacializou a história, né? Mas ao mesmo tempo também ele temporalizou o espaço, historicizou o espaço, portanto, né? Tá? Depois outras coisas. Aí, eu estava falando das regularidades, né? Então, se você comentou essa questão de que o
Foucault espacializou a história, eu penso que a fala da Denise, né, sobre a violência na sala de parto, veio nos mostrar que o Michel Foucault também espacializou o poder. Né? Isso é legal, quando você mostra que o parto sai do espaço doméstico e vai para o hospital, isso é acompanhado de toda uma teia de poderes, né, que vão aí se instalando, né, a figura do médico, a figura da parteira, etc. Me parece que seria uma coisa bem interessante, né, para a gente pensar essa questão da espacialização, né, do poder, né, que Michel Foucault faz. Né? O próprio nome microfísica. Né? Talvez eu nunca tenha nem pensado microfísica do poder. É a própria espacialização do poder. Né? E daí a Maíra, né, quando ela fala que a heterotopia transexual é algo que se inscreve no próprio corpo, e daí até comentei com você outro dia, me leva sempre a, quando você fala, a pensar no filme do Almodóvar, né, A Pele que Eu Habito. Nossa, já pensou? Analisar, né, essa heterotopia corporal aí no filme A Pele que Eu Habito. E você vai mostrar então que corpo e espaço são inseparáveis mesmo, né? Corpo, espaço, tempo, não tem como, né? História, corpo, espaço, tempo, e que a medicina, a religião, o direito, enfim, esses saberes vão tentar topicalizar o corpo, né? Vão tentar colocar o corpo real. Daí, o que eu gostaria que você comentasse é que, talvez na modernidade, a gente tenha alguma coisa que esteja no campo do politicamente correto e que incita a que se fale sobre a transexualidade. Eu, por exemplo, sou funcionária pública do Estado de São Paulo, né? Professora de uma universidade pública. Eu tenho que me recadastrar todo ano e eu entro no site da Secretaria da Educação e abrem lá umas caixas de diálogo e diz assim: minha preferência sexual é... Depois abre uma caixa imensa, eu tenho que dizer, eu tenho que confessar. E agora esse ano entrou uma nova. Minha identidade de gênero é homem, mulher, trans. Então tem uma coisa aí do politicamente correto, né? Que de alguma maneira tenta normalizar, né, esse movimento, né? Aquilo que é fora da norma, tenta normalizar. Bom, mais para voltar aqui o debate. Né? Inclusive é uma crítica que Foucault fez ao movimento gay, é essa coisa de você estar tentando fixar as identidades, né? Isso que você fala de confessar, né? Ora, isso veio do próprio movimento, né? Como é bem retratado no filme, né, em Milk, o líder, quando cria-se inclusive um mote de sair do armário, ele incita os colegas a se assumir, porque seria através dessa suposta visibilidade que haveria também uma forma de aceitação. Mas essa sua pergunta, só um comentário que é engraçado. Aí o pessoal me procura muito na universidade para dar palestras sobre essas questões e para dar entrevista e tal. E aí um grupo de alunas minhas chegou e colocou a câmera na minha frente, não passou nenhum roteiro, né? Aí a primeira pergunta falou assim: professora, como é que você se vê dentro do movimento? Ou seja, ela queria que eu assumisse minha sexualidade, né, na frente da câmera. É isso, né, que Foucault fala, que na verdade é o próprio dispositivo da sexualidade. Essa necessidade do sexo estar sempre em discurso, né? E a gente vai tentando fixar identidades a partir dessas designações, né? E muitas vezes essa coisa de fixar as identidades também é uma forma de aprisionamento, sem dúvida nenhuma. Eu queria só, nessa ideia da espacialização, voltar um pouco, até porque eu pulei, mas eu acho bastante interessante quando Foucault começa então a escrutinar e a falar sobre como esses hospitais foram construídos, e em especial dizendo, e tem uma passagem que ele explica assim: então precisava se analisar como que as pessoas estavam distribuídas nos leitos, nos quartos, enfim. E havia uma análise, até não me lembro bem se era essa a espacialização correta. As parturientes, quando estão no andar de baixo e as pessoas acometidas de uma febre lá que eles tinham,
no andar de cima, o índice de mortalidade das mulheres era muito maior. Então tinha que se inverter o espaço. Então era detalhadamente repensado como que cada coisa devia se acontecer, até se chegar um momento em dizer, então isso aqui não é mais um espaço da morte, mas passa a ser uma máquina de cura. Então, para que isso funcione, esse espaço era todo ele disciplinarizado. Então, isso vai nascer justamente com toda a tecnologia do poder que se instaura, disciplinarizando, né? Aqui estou falando do hospital, mas concomitantemente os outros, para pensar nessa sociedade que se organizava de forma disciplinar. E as mulheres, obviamente, não passaram ilesas a esse processo. Bom, obrigado pela pergunta, Rosário. Na verdade, quando eu estou falando que nós olhamos para o espaço, acho que estou falando de mim mesmo, para o tempo, né? Mas eu estou pensando em focalização. E aqui mesmo, se a gente pensar nessa mesa hoje, a Maíra, para falar da transexualidade, ela deu todo o decorrer do tempo, ao longo dos séculos, como isso se deu. A Denise, para falar sobre a questão da mulher parturiente, ela também discorreu como, ao longo dos séculos, isso se deu. Então, me parece que a gente trata isso como muito próximo de um percurso de exigência, até pelo percurso da análise do discurso, até pelas questões de como nós nos reconhecemos hoje a partir da nossa história, a questão do sujeito como uma construção histórica, né? Então, e sempre que se diz desse tempo, está se dizendo do espaço. Ela está falando do espaço do quarto, né? A Maíra está falando do espaço do próprio ser, como esse espaço heterotópico. Mas a gente fez um evento falando de heterotopia. Como se assim, é preciso dizer disso. Talvez a gente esteja, né, vamos focalizar isso. Então é nesse aspecto que eu digo assim, de como isso foi interessante me chamar a atenção para isso hoje e olhar para o nosso percurso. Claro que nós nunca negligenciamos um ou outro, mesmo porque é impossível, e nem o sujeito, né? A gente trabalha, né, no interior da enunciação, né? Pessoa, espaço e tempo, não tem jeito. Mas a questão que está inscrita para o Michel Foucault na história é que como ele insere isso fortemente, né, quando ele vai olhar da margem para o centro. Então, mesmo o que me interessou dizer foi que mesmo o Brodel estava falando do espaço, né, pondo o espaço no centro, ainda era diferente, né, ainda era diferente do que o próprio Michel Foucault fazia. E isso só me fez reafirmar que o que a gente faz aqui é muito próximo de como Michel Foucault mesmo falava do espaço, que é o da margem, que é o do acontecimento, né, que é da emergência a partir da acontecimentalização. Então foi nessa direção, né? Eu posso até reconheço trabalhos, né, que li ou do grupo, que o espaço está presente, né? Mas sempre que está presente o espaço, o tempo, né? Tá o tempo, então é indissociável. Agora a questão onde a gente jogou mais luz, eu suspeitei que a gente jogou bastante luz para o tempo. A gente joga para o tempo. E ainda bem, é ótimo, não estou pondo uma oposição entre um e o outro. Mas olha, eu estou de alguma forma dizendo que legal, fizemos um para o espaço. Fizemos um evento para olhar, né, com uma lente bem próxima para o espaço, né, para a heterotopia. Então acho que essa é essa a minha preocupação mesmo. Boa tarde, eu também quero cumprimentar a mesa pelos trabalhos que foram apresentados e eu gostei dessa última colocação da Maíra, em resposta à questão que a Rosário coloca, sobre a questão de fixar a identidade, né, essa importância que se dá à classificação, você se reconhecer em uma identidade, reproduzir, cuidar dela, né? Como isso é interessante aos poderes de um modo geral, né? De que interessa, né, vamos dizer assim, aos poderes um indivíduo anônimo. Então a identidade, o Foucault reitera isso em alguns momentos, ela é uma armadilha, né? E lá no sujeito do poder ele pontua uma questão que eu acho que é
bastante pertinente, que a nossa questão não é descobrir o que somos, mas é a recusa do que somos, e é a diferença, né? Agora, claro que a identidade ou esse conceito, se a gente pensa num certo, vamos dizer assim, se a gente pensa numa arqueologia, né, que esse conceito enquanto uma emergência, uma importância que ele tem nos anos 70, 80, né, tem uma dada configuração. E problematizando esse conceito, né, a gente percebe que com Foucault a gente estaria mais no campo da diferença, né, da singularidade, né, que é justamente a negação, né? E uma outra coisa que me chamou a atenção, é só uma observação também de caráter mais geral, essa questão da relação do poder com o espaço, né, e observando esse pós-fácil do Daniel Defer, né, que aparece no texto, ele pontua em alguns momentos, né, e a mesa coloca isso, o poder se efetiva no e pelo espaço, né? Então, escrever uma história dos espaços é também escrever uma história das relações de poder e onde elas, os locais, né, pelos quais, com os quais, né, elas se inscrevem, né? Era só uma observação, né? E aí tentar articular essa multiplicidade do espaço com a questão também, né, o Foucault vai mencionar isso em algum momento, na espacialização das subjetividades, né? E reiterar essa ideia do espaço. Agora, eu também não saberia responder a Rosário também sobre essa questão, até mesmo porque não é um campo, também não é a minha pergunta direcionada, mas essa questão do espaço, ela, se há um predomínio de um sobre o outro, como lidar com isso, é uma questão que fica também, eu acho que o evento traz como uma problematização e uma inquietação, né? E tomá-lo como um espaço privilegiado de compreensão de como o poder opera, citando aqui novamente o Gabriel. Então, é só uma observação. Eu queria fazer um comentário sobre essa questão de fixar identidades, né? De fato, você colocou aí, ora, a quem interessa isso, se não ao poder, né? Essa necessidade de desenhar uma identidade, de compreender, eu estou orientando um trabalho de TCC de uma aluna, que a gente está pensando como as revistas semanais constroem a figura do mascarado nas jornadas de junho, nas manifestações de junho. E a gente vem estudando um pouco esse signo da máscara ao longo da história, como ele aterroriza, como o anonimato aterroriza. E a gente estava vendo, por exemplo, existiu no início do século XX, né, principalmente as teorias de massa, um medo muito grande dos motins, das lutas, né, pensava-se a sociedade de massa como uma sociedade homogênea, né, marcada pela aquela força, né, da coletividade, e uma angústia de compreender, né, de fixar essas identidades. Então, a gente estava vendo a estratégia discursiva das revistas, que era a seguinte, né? Desmascarar os mascarados. Tentar identificar a partir de um movimento que, na verdade, é um movimento viral, é um movimento de rede, né? Não há líderes mesmo, um movimento horizontal, há uma outra dinâmica. Enquanto isso, as revistas semanais, a Veja principalmente, a Época, tentavam a todo tempo trazer personagens para fixar lideranças com medo desse anonimato, né? Dessa não identidade. Então, o poder tem muito medo quando não consegue fixar essas identidades. Só queria saber se tem ainda tempo, senão eu não pergunto. Posso continuar? Newton, nós temos um tempo assim? Tá. Parabéns, né, a vocês três pela fala. Eu queria, assim, um pouco para a Denise, mas assim, acho que não espero uma resposta, porque acho que você inicia a sua fala dizendo mesmo, assim, eu levanto, né, me parece que o hospital, a sala do parto é uma heterotopia, aí você deixa esse suspenso e vai analisar a questão do corpo. A sua fala para mim, ela está mais para o corpo e menos para essa questão. Talvez porque, enfim, fica até mesmo uma questão que você possa, numa pesquisa e quem sabe em outro evento, falar, olha, aquela hipótese eu posso dizer alguma coisa agora a respeito disso. Em princípio me pareceu, eu não sei se daria para afirmar, mas também é uma inquietação nesse sentido. Até quando você retoma Foucault, para dizer que como era bem distribuído isso no hospital, onde ficava cada um, então assim, e aí eu penso também em algumas reportagens, alguns denunciados midiáticos do tipo, deu à luz
na ambulância, deu à luz na porta do hospital, porque não havia espaço como é que chama? Onde se dá a luz, na enfermaria? Não. Na maternidade. Bom, então assim, a gente vai ouvindo algumas coisas aqui, então acho que fica talvez para a gente pensar. Eu acho que você levanta uma inquietação muito interessante. Então assim, não é uma questão para você dizer, né? Mas sim, estava pensando um pouco no seu tema, Maíra, assim, em relação a essa questão, porque a gente pensa assim, né? Vou falar um pouco da questão da heterotopia de compensação na minha fala, mas eu não sei, assim, aquele corpo, né? Ele é tão perfeito e harmônico quanto o meu não é, né? Então, chegar ali, né? Chegar naquele corpo, né? É essa ideia da heterotopia de compensação. Aquele corpo é tão perfeito e harmônico quanto o meu não é. Então, esse trabalho de me tornar 100% mulher, né? Então, assim, isso não sei, talvez um conceito que possa ser pensado, né, em relação a isso, a essa ideia. E aí a gente levanta tantas questões. Eu tinha um orientante de iniciação científica trabalhando com a pansexualidade. E aí você pensa, onde está essa sexualidade, onde está o desejo? E aí parece que ele é tão disperso na ideia da pansexualidade, né? Ele trabalhou com alguns autores de literatura que se declaravam pansexuais, ou que mídia dizia que eram pansexuais. E quando ele entra em alguns blogs, os autores de blogs chamam de pan e olha de homossexuais. Então ele foi observando também uma dispersão e uma falta de estabilização ou dificuldade de estabilizar ou de tentar estabilizar linguisticamente o que é esse espaço ocupado por esse corpo aí. Mas também não é para você dizer nada, é assim algo que me suscitou na fala sua, Denise, a respeito disso, tá bom? Quero parabenizar a mesa também pela exposição. Minha pergunta, na verdade, comentário também, uma inquietação, vai para a Maíra. Nessa questão da transexualidade, quando aparece essa fixidez, quando se discute homem e mulher, então um binarismo, né? Se você observa uma contradição, por exemplo, quando diz o transexual, na verdade, é uma mulher. Se você, o artigo que determina isso, quando aparece 100% mulher, se você, é que assim, o recorte é pouco, né? Não dá para ver esses enunciados por completo. Enfim, só um comentário. Eu acho que se não fixar os sentidos é melhor ainda, porque a gente não fixa as identidades também. No sentido do senso comum, obviamente, o pansexual é aquele que tem desejo por tudo, né? Até pela samambaia da casa. Mas o transexual é aquele que tem desejo de mudar o sexo biológico, né? Mas é muito interessante porque, na verdade, na minha compreensão, a sexualidade é algo muito fluido. Por isso que fixar identidades, a gente tem o desejo de fixar pelo discurso essas identidades, mas elas nos escapam. É impossível você definir assim. Muito legal a colocação do enunciado lá também, né? Tinha o corpo do transexual, agora ela é 100% mulher. Né? Você vai tentando fixar isso, mas na verdade a gente percebe que escapam os sentidos, porque a sexualidade é fluida. Né? Não sei se eu respondi, né? Eu queria então, né, no ponto que o Pedro apontou, Pedro, então assim, quando eu escapo um pouco nessa conversa de falar sobre a questão da heterotopia para tentar descrever a sala de parto como um lugar heterotópico, não me parece que ela está tão apartada assim, se eu pensar aquilo que está vindo, né, nessa discussão. Se não é na sala de parto, então onde que esses discursos vão irromper? O que acontece? O que tem nesse espaço em especial para que essas coisas possam então acontecer? Então eu concordo que é a questão do corpo, mas a questão do espaço, até porque existe um outro discurso, e isso eu quero, né, avançar durante esse ano, com um projeto pensando, né, com o pessoal da enfermagem, com o pessoal da saúde mesmo, e com a medicina,
esse discurso do parto humanizado, eles estão pedindo para que não seja feito mais em hospital, que os partos sejam feitos nas casas e que as casas acolham uma equipe, e hoje tem a figura da doula, que é uma... Enfim, quando eu me propus, né, a pensar um pouco nesses discursos, não poderia ser talvez outro, né? Poderia, mas eles acontecem em função, acredito, e está aqui, né? Porque está no lugar, é a figura do médico. Quem que entra na sala do parto? Né? Como é que funciona lá dentro? Essa questão do lugar, do espaço, me parece bastante importante para que aconteça o discurso da forma como eu tentei enredar. Só mais um comentário sobre a questão das identidades, né? Eu venho lendo ainda, mas estou começando a leitura, por isso que não trouxe as discussões, sobre teoria queer, né? Que Judith Butler, inclusive a partir das leituras de Foucault, né, que propõe, né, queer na verdade é um adjetivo pejorativo nos Estados Unidos, como se fosse, por exemplo, viado, entre a gente e o sapatão, né? E é uma teoria pós-identitária, que reflete justamente sobre essas questões que vocês problematizaram aí. Espero em outra oportunidade de trazer discussões sobre essa teoria também. Nós agradecemos as professoras Vanice Sargentini, Denise Witzel e Maíra Nunes pela composição belíssima dessa segunda mesa de conferência, nosso primeiro dia dos 30 anos com Foucault, Corpo e Heterotopias. Agora, para finalizar as nossas atividades de hoje, nós chamaremos o professor mestre Vitor Pereira de Souza. Ele é pós-graduado em Linguística pela Universidade Estadual do Sudeste da Bahia, programa de pós-graduação em Linguística. Muito obrigada mais uma vez. Boa tarde. Acho que não é demais, mais uma vez, dar as boas-vindas a todos. E assim, a minha fala é extremamente breve, sobretudo porque acho que o que pretendemos mostrar por meio do audiovisual será bem mais interessante. Mas eu não poderia, nós não poderíamos exibir esse material sem antes relatar o nosso breve percurso, né, em busca dos caminhos feitos por Michel Foucault em Salvador na década de 70. Então, como também em se tratando de material audiovisual, nem sempre esperamos os créditos, então acho que esse é o momento de fazer alguns agradecimentos antes. E essa proposta chegou até a gente a partir de uma sinalização feita pela professora Ivânia Neves, a quem nós devemos a realização desse produto que nós fizemos em tão pouco tempo, mas assim, acho que é uma contrapartida muito legal. E assim, a partir da sinalização da professora em torno da passagem de Foucault por Salvador, nós simplesmente caímos na internet para ver o que poderíamos encontrar. Nossa ambição imediata era apenas recuperar o que saiu sobre essa passagem de Foucault em Salvador. Então, iríamos ao acervo histórico, tentaríamos localizar essas matérias, mas assim, encontramos algo a mais que muito nos surpreendeu. Então, na internet nós encontramos primeiramente um trabalho feito pela professora Eliana de Barros Conde Rodrigues, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na qual ela tem um projeto de pesquisa intitulado Michel Foucault no Brasil, Presença, Efeitos e Ressonâncias. E a partir desse texto, nós conseguimos chegar ao professor Cláudio Luiz Pereira, um antropólogo, atual diretor do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade Federal da Bahia. E o professor Cláudio, ele já tem todo um levantamento daquilo que nós esperávamos apenas conseguir umas simples reportagens e fazer um vídeo.
nada tão grandioso. E não pense que também, mesmo com tudo que conseguimos depois, essa seria a nossa preocupação. Pelo contrário, escolhemos fazer algo bem experimental, mas ao mesmo tempo significativo para trazer nesse momento. E assim, o professor Cláudio, na verdade, ele já tinha todo um levantamento desses dados, inclusive de materiais, das matérias de jornais. Pelo fato de estar vinculado à Universidade Federal da Bahia, ele também tinha acesso a documentos referentes à passagem de Foucault pela Faculdade de Filosofia no ano de 1976. E um material ainda inédito, não publicado, e de uma forma muito generosa, ele cedeu e nos deu assim total apoio, então que facilitou bastante o nosso trabalho. Além de que também foi assim, um contato e acabamos construindo uma relação bem interessante para, quem sabe, uma parceria futura também. E aí, além de agradecê-lo também, que foi assim, fundamental, nós tivemos também o apoio da professora Maria Hilda Baqueiro, diretora da Faculdade de Filosofia, que simplesmente abriu literalmente as portas da faculdade, dos arquivos, também com a funcionária do setor, Marie Depuy, que foi assim incrível com a gente. E nós só tínhamos apenas 2 oportunidades para fazermos isso. Então, na primeira, fomos a Salvador, conseguimos estabelecer o contato com o Cláudio, que de uma maneira incrível e ímpar, ele acabou retomando contatos daquela lista de presença da Conferência de Foucault no dia 25 de outubro de 76. E a nossa ideia também, já que a coisa estava crescendo tanto, claro, seria encontrar alguém que de fato ouviu Foucault. E acabamos encontrando. Então, eu acho que não preciso mais me alongar, né? Mas assim, eu só gostaria de, antes mesmo de vermos o vídeo, pedir uma salva de palmas para a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFBA, sobretudo na pessoa da professora Maria Hilda Baqueiro, para os professores Ricardo Liber, que à época era o editor de O Inimigo do Rei, uma espécie de um periódico anarquista da época, no qual traz um trabalho de Foucault, ao professor Eduardo Nunes, que também, na época, além de ser um calouro de ciências sociais, ouvinte da Conferência de Foucault e também editor da revista Barbárie, que traz em 2 edições o texto As Malhas do Poder. E um agradecimento ainda maior para o professor Cláudio Luiz Pereira, que, sem sombra de dúvida, ele facilitou muito o nosso trabalho. Então, vamos ver aí. O que conseguimos produzir. Sobretudo, eu consegui fazer entrevista com aqueles que foram os editores
tradutores e editores do texto As Malhas do Poder. Foi originalmente publicado aqui no Brasil, depois, posteriormente, publicado na Argentina e, por fim, chegou ao Dupuy, da edição francesa. Mas, naquele momento da pesquisa, o que eu estava tentando dirimir era, sobretudo, como foi estabelecido esse texto. O Foucault veio aqui, pronunciou essa conferência e a versão que tem do texto é uma versão da tradução feita pelo Foucault naquele momento em que o próprio Bira fazia a tradução. Portanto, o texto fixado é o texto da tradução, não necessariamente o texto original do Foucault em francês. Em 27 de outubro de 1976, o jornal A Tarde, aqui na Bahia, vai publicar uma notícia com o seguinte título: Michel Foucault acha o jornalismo a filosofia de hoje. Isso é muito legal, porque essa é a discussão que o Foucault está fazendo em torno do que são as luzes, a partir da ideia de Kant, quando a gente tem as perguntas que questionam os nossos lugares de identidade. Então, a partir dessa ideia de pensar que o jornal é o lugar da filosofia, é o lugar de discussão de nós mesmos, a gente pode depreender, e eu não poderia deixar de trazer a pergunta do Foucault, que é: quem somos nós hoje? Então, é nesse momento Foucault atribui a toda a veiculação impressa, ao jornal, esse lugar de questionamento de quem somos nós e esse lugar de identidade. E esse é o próprio lugar, o objeto do qual ele fala e sobre o qual ele está falando. Acho que na época eu consegui levantar os registros, tanto documentais, no sentido daquilo que foi publicado na imprensa, quanto os parcos registros fotográficos que foram feitos na época sobre a passagem de Foucault aqui. E fiz algumas entrevistas, uma feita com o Roberto Machado, que era o acompanhante primordial de Foucault. Foucault chega antes, o Roberto vem encontrá-lo e depois ele segue para Recife. O Roberto era o tradutor do Foucault naquela época. Fiz entrevista também com o Virajara Rebouça, que tinha sido tradutor das conferências de Foucault. E também fiz entrevista com o Marcos do Rio, que tinha sido o editor da revista Barbárie, que é uma pequena revista anarquista que vai veicular o texto de Foucault em duas partes, quer dizer, o registro que se fez da palestra dele. Ele foi crescendo porque outros grupos de anarquistas, libertários nos outros estados fizeram a mesma coisa. A estrutura do jornal é que era mais interessante para nós, que foi uma prática realmente de autogestão, sem censura, sem grupo editorial para estabelecer regras ou ver os artigos, selecionar. Não era assim que funcionava. O que funcionava é que o jornal tinha tantas folhas, as pessoas que vendiam o jornal eram pessoas que mandavam os artigos assinados, e o jornal publicava sem a menor forma de censura. Isso funcionou interessante, funcionou muito bem. Então, cada número era editado em uma cidade. Uma ocasião era no Rio, outra ocasião em São Paulo, e por aí, Rio Grande do Sul, e por aí foi. Então, esses grupos todos no país inteiro, eles vendiam o jornal, nós vendíamos na rua, vendíamos em bares, vendíamos nas escolas, e arrecadávamos todo o dinheiro e imprimia o próximo número. Com essa mobilidade, então, nós podíamos imprimir em cada cidade. A cidade que pudesse imprimir mais barato, onde nós imprimíamos e mandava para os núcleos todos ligados ao jornal. Tem uma coisa interessante quando se pensa quem é que Foucault atrai. Se a gente pegar a lista de personalidades que estiveram presentes, como eu disse, naquele momento Foucault já era um intelectual bastante conhecido, mas sobretudo conhecido por aqueles professores que tinham tido estadias
na França. Agora, no caso do Birajara Rebouças, que tinha estudado lá. O Foucault atrai todo tipo de intelectual. Rubem de Pinho, que era um grande psiquiatra, Estácio de Lima, que era um antropologista, o Pedro Agostinho está lá também, que foi diretor aqui do museu, que mais o Tales de Azevedo, tá? Toda a intelectualidade da faculdade acorre para ver a palestra de Foucault e ocorre também o que, digamos assim, gera de fato uma consequência muito proveitosa para a filosofia, para a faculdade de filosofia e para o próprio Foucault, que são os jovens anarquistas daqui da Bahia. Então não é por acaso que o texto dele vai sair justamente nessas revistas anarquistas, sair em duas partes, na revista Barbárie, e parte sai no jornal Inimigo do Rei, que era um jornal anarquista também local e com muita expressão. Então, não é por acaso que Foucault atrai esses anarquistas, não é por acaso porque ele tinha um discurso muito sólido sobre a questão do poder, que era uma questão central. Então, você pensa o seguinte, uma ditadura presente, muito forte, alguém que é capaz de falar sobre o poder de uma maneira muito interessante e bastante original, e uma série de pessoas que vivem essa ditadura do ponto de vista real e que almeja, digamos assim, uma realidade muito além, digamos assim, desses limites coercitivos que a ditadura impunha. Então era mais ou menos a sopa do mel. Fala dos intelectuais mainstreams, quer dizer, dos estabelecidos, mas fala sobretudo dos jovens. E são justamente os jovens, esses anarquistas, que vão levar a palavra de Foucault muito além daquela mera fala, porque Foucault não falava com texto, Foucault falava, digamos assim, livre, mas o texto acabou fixado, e o texto acabou retornando para a própria obra de Foucault, tanto que está lá no Vitepri, quer dizer, prova de que houve uma funcionalidade muito interessante. Eu era calouro de ciências sociais, né? Mas já tinha uma formação política, já tinha uma formação filosófica, né? Eu entrei em ciências sociais com já um posicionamento político, né? Dentro de uma perspectiva libertária e tal. E já tinha um pouco de informações sobre essas temáticas do poder de Foucault, de Noam Chomsky, de vários outros autores que, digamos, navegaram próximo do movimento anarquista, né? Então, nesse sentido, foi um prazer. Depois tenho também o prazer de editar Foucault numa revista que a gente criou 4 anos depois. Nós começamos com um grupo de estudantes, mais ou menos ligado a um pensamento libertário, fizemos um pequeno jornalzinho puramente de estudantes, o número 1, e depois aplicamos uma coisa chamada de autogestão, quer dizer, o número de pessoas que faziam jornais, elas mesmas vendiam esse jornal e com o dinheiro arrecadado se imprimia. Esses 2 números da Barbárie era uma revista feita pelo pessoal, estudantes da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, essa famosa São Lázaro. E tínhamos discutido já nessa época todas essas questões sobre poder. E Foucault era um desses que estava trabalhando, e famoso já. Essa palestra, de certa maneira, é uma montagem. Ela não corresponde necessariamente a uma palestra com começo, meio e fim. Ou seja, aquilo que foi publicado não quer dizer que exatamente foi a palestra daquela maneira. Aquele texto, parte saiu em jornais, como entrevistas, em parte foi colocado como
como texto da palestra publicado nessas revistas anarquistas, mas não quer dizer exatamente que a palestra foi aquilo. Aquilo é um resultado que se chegou a partir das várias notas que o Birajara Rebouças tomava para fazer a tradução na hora. Né? Porque o Foucault falava, ele tomava notas para traduzir e fazia a tradução instantaneamente. Realmente nós éramos coerentes com o que pensávamos. Não tinha nenhum tipo de censura. E as pessoas apenas tinham aquele espaço. O pessoal de lá mandava e o sucesso foi grande, interessante. Sem ninguém para selecionar artigos, selecionar coisa nenhuma. A coisa foi anarquista mesmo, até na maneira de fazer. E na Barbárie, as Malhas do Poder, que foi a palestra de Foucault aqui na Faculdade de Filosofia, eles assistiram a palestra e um professor que traduziu deu o texto para eles publicarem. Uma revista que circulou dentro do meio universitário, dentro da Faculdade de Filosofia, dentro da Universidade Federal da Bahia. A gente publicou essa conferência e tivemos também essa sorte de poder publicar essa conferência dele. E depois soubemos que essa conferência foi retraduzida em francês. Ele basicamente tinha uma programação de acordo com o ofício que foi expedido pelo Eduardo Sabac, que à época era diretor da Faculdade de Filosofia, mas aquilo não foi cumprido rigorosamente. Parece que houve um ruído de comunicação daquilo que foi originalmente estabelecido pela Aliança Francesa, porque o Foucault vinha pela Aliança Francesa, e aquilo que se realizou de fato na Faculdade de Filosofia. E acho que estavam previstas palestras para serem feitas na faculdade e outras nos CEAS, que ficava também ali muito próximo da faculdade. O fato é que, não sei por que razão, mas aquilo ficou restrito a apenas três falas, 3 conferências. Uma delas não aconteceu. Uma das perguntas que fizeram para o Foucault foi por que ele veio ao Brasil e por que ele veio à Bahia. Bem, aí o Foucault não poderia deixar de retomar o episódio que tinha acontecido em 1975, quando um mandato de última hora acabou sendo revogado da expulsão dele daqui do Brasil. Então ele disse que acabou aceitando esse convite para vir à Bahia muito mais como um desafio. Então o Foucault queria mostrar realmente como são essas relações de força e de que maneira se exercem esses lugares de resistência. Considerando esses antecedentes de natureza política, assim, é evidente que Foucault não está aqui por mero acaso. Ele praticamente se impunha uma missão de contestação, se a gente considera tudo que o Estado tentava fazer contra ele naquele momento. Portanto, acho que não é ao acaso essa vinda. Eu não sei bem qual foi a motivação para ele sair do eixo Rio-São Paulo e vir até o Nordeste brasileiro, porque ele vem a Salvador, daqui de Salvador ele vai até Recife. Provavelmente acordos relativos à Aliança Francesa que respaldava essa intenção de retornar, quer dizer, não retorna para a USP, onde ele originalmente dava cursos, nem ao Rio, ele volta para cá. Então o Foucault realmente esteve aqui para mostrar para a gente que um lugar de resistência é possível. E se pode certamente enxergar uma intencionalidade de parte do Foucault, quer dizer, de falar sobre o poder e a despeito do poder, ou contra o poder, porque o poder não queria que ele estivesse aqui. E por outro lado, dizer as coisas que ele diz, que no fundo ele enfrenta a questão das malhas do poder e as muitas questões que estão envolvidas nisso. Essa entrevista se realizou na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal da Bahia. E nesse momento, o Foucault vai dizer para a gente que ele não tinha um pensamento clássico, que na verdade ele tinha obsessões. Inclusive o título desse jornal, A Invasão, nessa matéria se chama As Obsessões de Michel Foucault. E a gente conhece bem que as obsessões dele nesse período eram no domínio da sexualidade, no domínio da anomalia sexual,
Ele trabalhava com as questões de normalidade, outra obsessão era o poder, a questão do sujeito, que vai aparecer em toda a obra do Foucault. Nesse momento todo foi um momento de, digamos assim, crescimento político até meu, né? Mesmo já com um embasamento teórico e tal, a universidade, a faculdade de filosofia também instrumentalizou mais ainda, né, nessas áreas. E aí em 80, exatamente, a gente discute, porque você tem acesso àquela, eu tive acesso àquela conferência pela segunda vez, né, na conferência, com a tradução simultânea feita pelo Birajara e escrita transcrita por ele. E a coisa dos arquipélagos do poder que tem na revista, né, que foi uma das falas dele, são coisas exatamente que a gente estava nesse momento discutindo. A revelia, digamos assim, da própria tendência mais marxista, que vigorava muito ali na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. Eu acho que o Foucault era um crítico dessa perspectiva. Uma outra pergunta muito interessante que foi feita a Foucault era o que ele achava da cara do brasileiro, o que ele achava do corpo do brasileiro. E o Foucault começa essa resposta rindo e se justificando, porque na verdade ele não estava pensando o corpo do brasileiro enquanto lugar de expressividade, mas nas suas relações de força. E é nesse momento que ele fala justamente do jogo de capoeira. Ele diz que é um jogo simbólico, mas que ao mesmo tempo em que é o jogo simbólico, a representação da reafirmação do corpo nesse jogo é um exercício de poder por meio da força física. E ao falar de jornalismo nesse momento de opressão da ditadura, ele solta uma frase muito bacana. Ele vai nos dizer: a liberdade nunca é demais.